Está a chegar esse dia em que os mercados vão estar vazios, em que as ruas estarão vazias, já não haverá comércio, não haverá alunos a irem para a escola, porque terá chegado o dia do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que têm essa esperança vão dizer: eis aqui, eis aí o nosso Rei, em quem nós aguardávamos. Nele nos alegraremos. A pergunta é: quantos de nós queremos estar lá? Se eu perguntasse, todos querem estar lá. Eu acredito que todos querem estar lá. Mas para estarmos lá, voltamos ao texto de João 14, 6. Eu sou, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, é tempo de nós vermos, examinarmos a nossa vida, se este Cristo verdadeiramente habita em nós. Se este Cristo verdadeiramente faz parte do nosso dia a dia. Se este Cristo, Ele se alegra em nós. Sabem o que é que Ele vai dizer em Mateus 25, na parábola na parábola dos bodes e das ovelhas? Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, aqueles que estão à direita e que, como vimos hoje de manhã, fazem o verdadeiro jejum. E qual é o verdadeiro jejum? É assistir às viúvas, aos pobres, aos necessitados, recolher os estrangeiros, os nus, vestir os nus e ajudar a todas as pessoas, sorrir, dar um abraço, uma palavra de conforto a quem sofre. Todos esses. E Jesus vai dizer: eu tive fome e vocês deram-me de comer. Tive sede e deram-me de beber. Estive na cadeia e vocês visitaram-me. E eles vão dizer: mas Senhor, quando é que te vimos? Quando é que te fizemos essas coisas todas? E Ele vai dizer: quando o fizestes a um destes mais pequeninos, meus irmãos, a mim o fizestes. Aqueles que praticam o verdadeiro jejum. Aquele que está descrito no livro de Isaías, que nós vimos ainda esta manhã. Esses mesmo, que têm Cristo no seu coração. Porque não basta praticar a benevolência. Não basta ser generoso. Isto não chega. É preciso ter Jesus no coração e é a presença de Jesus que vai nos motivar a fazer essas coisas. Então, Ele naquele dia, Ele virá. Quando os ímpios vão dizer aos montes: caí sobre nós, aqueles que verdadeiramente têm Cristo no coração, e Cristo tem o primeiro lugar na sua vida, eles vão dizer: eis-nos aqui, olha, aí vem o nosso Senhor, aí vem o nosso Senhor. E num abrir e fechar de olhos, os mortos justos ressuscitam e os justos vivos são transformados. E vamos subir. Meus queridos, vamos subir naquele dia. Parece que estamos a falar de fábulas. É mesmo isso. Não é de fábulas, meus queridos irmãos. Não são fábulas inventadas, mas são as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele virá mesmo, quer eu queira, quer não. Quer acredite, quer não. Quer esteja preparado, quer não. Ele há de vir. E como é que nos vai encontrar? Ele quer que todos nós, naquele dia, todos que estão nesta sala, subam com Ele para a eternidade. Estava a comentar o hino.
foi cantado pelo irmão Luís e tocado pelo irmão Ávila. Muito obrigado pelo hino que nos dá, continua a dar-nos esta esperança. Nós somos o povo adventista do sétimo dia. Essa nossa bendita esperança é a esperança do regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo do livro. Devíamos ser o povo do livro, não é? Mas somos conhecidos como o povo do livro. É o povo da esperança. E esta esperança possa se manter em cada um de nós. Esta chama esteja acesa em cada um de nós. Sabem o que, meus irmãos? Hoje trouxe-vos uma mensagem. A mensagem diz assim. O título da mensagem é O Convite à Desgraça. Que título estranho, não é? Convite à desgraça. Será que alguém, só se for doido, é que vai fazer o convite à desgraça? Mas não será que nós, inconscientemente, temos estado a fazer convite à desgraça? Vamos pensar um pouco nisso. Vamos lá abrir no livro de Atos. Atos, no capítulo 27. Eu só tenho muito pouco tempo, mas espero que nesse pouco tempo eu consiga passar a mensagem. Atos 27, no versículo 9, a começar do versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo está a dizer, qual é o contexto desta história? Paulo tinha sido julgado por Festo, não é? Paulo tinha sido julgado por Agripa e por Festo. Neste julgamento, Paulo apelou para Roma. Ele disse, eu apelo para Roma, eu quero ser julgado pelo imperador. Porque os judeus queriam que ele fosse preso, fosse morto. Mas ele diz, apelo para Roma. Porque ele já tinha em visão sido avisado que Deus queria que ele fosse testemunhar de Cristo junto das autoridades máximas do império, junto do próprio imperador. E Paulo, porque apelou para Roma, ele foi enviado para Roma. E é nesta viagem que Paulo faz, em que havia um centurião, um homem que comanda um grupo de quase 100 homens, não é? 90, 100 homens. Se fosse no exército, o irmão Ávila seria um capitão, não é? Podíamos dizer, um capitão que manda uma companhia, não é? O comandante de uma companhia. Então, era este centurião. A Bíblia fala-nos de muitos centuriões. E este centurião ia com Paulo. E é-nos dito que este centurião era gracioso para com Paulo. Mas aqui ele não ouviu a Paulo. Paulo disse, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então, porque eles queriam avançar desta ilha onde estavam para a frente, porque não lhes interessava muito ficar naquela ilha. Eles queriam viajar para outra ilha que ficava mais à frente. Ali, talvez eles queriam passar o inverno ali. Eles foram avisados por Paulo, mas sabem o que é que aconteceu? Se formos para o versículo
vamos para o versículo 13, diz que soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e, temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Aliviar o navio, o que quer dizer? Significa que a carga do navio foi toda tirada para o mar. Trigos e bens e tudo o que havia no navio tiveram que tirar a carga para que eles pudessem sobreviver. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Por que não me ouviram? Dizia Paulo. Eles convidaram a desgraça. Ao não ouvir Paulo, ao não ouvir o servo de Deus, eles convidaram a desgraça. É-nos dito que, mas Paulo, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, porque no meio dessa desgraça, porque Deus já tinha dito a Paulo que tu vas até Roma, nada vai impedir que tu chegues a Roma. E então, Paulo disse, no versículo 24, no versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Glória a Deus. Não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O navio vai à vida. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Meus queridos, por causa da teimosia e falta de confiança no servo de Deus, sobrevieram-lhes grandes dissabores. E Paulo fez-lhes recordar que deviam tê-lo ouvido. Como resultado, o navio ficou destruído, mas nenhuma pessoa pereceu. O apóstolo estava sob os cuidados de Deus e foi-lhe revelado pelo anjo de Deus que todos chegariam a Roma, porque este era o desejo do Deus Altíssimo. O desejo do nosso Deus cumpre-se nas nossas vidas. Mas é preciso nós ouvirmos o que a palavra de Deus diz. Prezados irmãos, estamos com problemas. A nossa vida está a caminhar para a perdição, como este barco que estava à deriva. Aqui é-nos dito, eu, quando era criança, não gostava muito quando me dizia assim, tu falas à toa. Quem fala à toa dá a impressão que... Eu não gostava nada quando estás a falar à toa. Minha mãe, minha irmã às vezes dizia-me isso. Mas esse barco realmente estava à toa, estava à deriva, não é? Andar à toa é andar sem rumo. Se a nossa vida está a caminhar para a perdição, se temos problemas na família, e os problemas não acabam,
Porque tantas coisas erradas nos acontecem. Por que tantas coisas nos acontecem? A resposta é que deixamos de ouvir o conselho de Deus. Deixamos de ouvir a palavra de Deus. Ou se a ouvimos aos sábados somente, na escola sabatina e nos cultos, não a pomos em prática. Nós muitas vezes somos ouvintes desleixados. Entra por um ouvido ou entra a 10 e sai a 100. Como o centurião do navio de Paulo, que preferiu dar ouvidos ao piloto e ao mestre. Ele preferiu dar ouvidos ao piloto, porque ele diz, esse Paulo, o que é que Paulo percebe disso? Naqueles tempos não havia GPS, naqueles tempos não havia sistemas sofisticados como temos hoje. Então, aquele centurião, ele confiava na sabedoria do piloto. Será que aquele centurião está longe daquilo que nós hoje somos? Não confiamos hoje mais nós na ciência e nas novas tecnologias do que na palavra de Deus? Eu conversava com alguém e dizia assim, mas este assunto podia ser resolvido desta e daquela forma. E esta pessoa dizia assim, não, mas eu vi na internet. Na internet está a dizer que este assunto resolve-se assim, assim e assado. E eu disse, não confias muito na internet. Há coisas boas na internet e há coisas más na internet. É preciso fazer uma peneira, porque se formos com a história da internet, nós vamos nos perder, porque há muitas coisas que levam para a perdição. A resposta é que nós deixamos de ouvir, os problemas vêm, nós fazemos o convite à desgraça, porque nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Ou se a ouvimos aos sábados, na escola sabatina e nos cultos, não a pomos em prática. Como o centurião do navio de Paulo, que preferiu dar ouvidos ao piloto e ao mestre, nós hoje preferimos dar ouvidos e queremos mais nas tecnologias, na internet, na ciência, na filosofia e nos sábios segundo o mundo. Irmãos, Deus fala-nos através da sua palavra hoje. Ele fala-nos através da nossa consciência, mas nós muitas vezes preferimos fazer aquilo que nos convém. Vamos abrir Jeremias 11. O que é que diz o texto de Jeremias 11? 3, 4 e 14. Jeremias 11. Jeremias 11, 3, 4 e 14. 3 diz assim, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. E no versículo 4 diz, que ordenei esse concerto, as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo o que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir os conselhos da palavra de Deus. Meus queridos, vamos em João 15, 14. O texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. João, capítulo 15, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sereis meus amigos
se fizerdes o que vos mando. Voltando um pouco para trás, João 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O conhecimento intelectual é bom. Nós muitas vezes admiramos pessoas que detalham a Bíblia. E é muito bom. Nós devíamos ter esta sabedoria de conhecer bem a palavra de Deus. Mas não basta sermos intelectuais na palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é muito mais importante do que saber ter um conhecimento intelectual dela. Só o conhecimento intelectual dela. Conhecer a Bíblia é bom e todos devemos fazê-lo, com a intenção de que a palavra de Deus nos ensine na nossa vida diária como é que devemos nos conduzir através desta palavra. Então, o versículo que eu queria que ficasse retido em nós é o de Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos levar esse versículo conosco. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O pastor Fairaba, quando dava, naqueles tempos, não sei se foi nos anos 97, 98, penso que foi nessa altura, ele fez aí umas conferências e ele dizia assim: querem ouvir a minha opinião? E diziam exatamente isso. Toda a assistência dizia não. Ela disse que não é a minha opinião que conta. O que conta é a palavra de Deus. Não é a opinião de pastor, não é a opinião de diácono, não é a opinião do presidente da conferência, não é nenhuma opinião conta, meus queridos irmãos. A palavra de Deus e somente a palavra de Deus é o que conta. A nossa confiança deve estar no Senhor Jesus. Se nós confiarmos noutra pessoa, estamos a convidar a desgraça. Daí o título, o convite à desgraça. Se nós não confiarmos em Deus, estamos a convidar a desgraça. Porque todas as coisas vêm e quando vierem, nós não temos uma âncora. Aqueles que creem em Jesus têm uma âncora. Porque mesmo no meio das dificuldades, eles dizem: Senhor Jesus, por favor, ajuda-me. E tenha confiança que o Senhor Jesus prometeu. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E Ele disse que eu vou ajudar aqueles que buscam por mim. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O barco da nossa vida vai sulcando águas muito agitadas. O mar das dificuldades, turbulento, ameaça afundar-nos. Num outro barco, os discípulos estavam muito aflitos. Estava uma tempestade que ninguém conseguia dominar. Pedro e João, que estavam habituados ao mar, como pescadores, naquela tempestade eles estavam a ver a vida deles perdida. Viam a vida deles perdida. Mas esqueceram-se que naquele barco estava Jesus, dormindo. É no jeito que ele dormia, com a cabeça poisada numa almofada. Tranquilo. Pois foram lá: mestre, não se te dá que morramos. Jesus, muito calmamente,
Diz, homens de pouca fé. E diz, ao vento, aquieta-te. Ao mar, para, aquieta-te. E de repente, tudo parou. É ela que vai acalmar a tempestade da tua vida. Se as coisas não correm bem, há tempestades na nossa vida, na nossa família, há tempestades com os nossos filhos, ela está presente para acalmar essa tempestade. O barco onde ele vai nunca irá profundo. Pode ser agitado, mas o barco nunca irá ao fundo, porque o Mestre, o Senhor da vida, aquele que ordena a toda a natureza, aquele que ordena a todos os mundos, aquele que pela sua palavra tudo veio à existência, Ele quer hoje dar-te uma palavra de conforto. Queres confiar nele ou queres confiar nos homens? Maldito o homem que confia no homem. Que Deus nos abençoe. Amém.